TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo, começando mais um Câmara Esportiva e hoje, terça-feira, véspera de feriado, como é que você tá? Tá tudo beleza? Tudo tranquilo? Você quer saber notícias aí do futebol? Tem jogo do ABC, né? Hoje, jogo do ABC, inclusive estarei narrando lá junto com o Rafael Anjo, junto com toda a turma do Ed Oliveira. Então hoje, claro, vamos falar de futebol, mas vamos falar também de um outro tipo de futebol. Você já ouviu falar no futebol americano, já ouviu falar no rugby e já ouviu falar no flag football? Flag football é uma derivação do futebol americano que é praticado, sim senhor, aqui na capital potiguar, aqui em Natal. Inclusive temos uma atleta convocada para a seleção brasileira de flag football. Não sabia? Temos sim, é a Fernanda Justino. E ela está aqui no nosso programa, aqui ao lado. Já dou uma boa tarde para ela, também para o nosso diretor Pedro Neto. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Pedrão. Boa tarde. Legal, boa tarde, Hugo. Boa tarde, Fernanda. Obrigado por ter vindo, comparecido aqui. Vamos conversar um pouquinho, conhecer um pouco mais desse esporte, que é um esporte que poucas pessoas conhecem na realidade, mas que nós temos uma representante numa seleção brasileira. Então é muito legal conhecer uma modalidade que é importante para alguns, para outros nem tanto, mas que com certeza, com a chegada às Olimpíadas, deve ter um crescimento muito grande. Coisa bacana. Fernanda, então aproveita que estamos ao vivo para explicar para o nosso telespectador o que é o flag football. Eu já adiantei aqui, com a minha ignorância, entre aspas, que não conheço também tão a fundo, mas você já tinha dito aqui que é uma derivação ali do futebol americano com menos participantes, menos atletas, digamos assim, no campo de jogo. Explica para a galera. Então, o flag, como você já falou, ele é derivado do futebol americano, então a gente usa aquela bola oval e tudo mais. Só que como o futebol americano ele tem muito contato, a gente usa umas flags na cintura, que eu trouxe até aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar, para não ficar tão abstrato. Então, o que acontece? A gente bota essas flags na cintura, tá? E ao invés de ter aquele contato, aquela coisa mais agressiva, derrubar a pessoa, a gente puxa essas flags. Então, a pessoa pegou a bola oval, que nem no futebol americano, pegou a bola, a gente já está apto a puxar essa fita na cintura. Mas, assim como no futebol americano, a gente também pode tentar roubar a bola. Então, bola no ar, a gente pode disputar. Acontece o contatozinho assim de vez em quando, mas é detalhe. O contato é menor do que no futebol americano? Muito menor. Agora, Fernanda, explica para o telespectador que está em casa, como é que surgiu da tua parte esse desejo de participar do flag? Então, eu estudava Química na UFRN, eu sou formada em Química, apesar de hoje em dia estar na Educação Física, nada a ver. Mas estava na universidade, estava com as amigas e vi as meninas treinando. Passou e viu? Estava passando, vi as meninas treinando, aí olhei assim, achei muito interessante, achei diferente. Nunca tinha visto aqui em Natal. Achei diferente, eu olhei assim, caramba, vou ficar de olho. Aí as meninas me viram só dando assim uma brechada, aí elas disseram, vem aqui conhecer. Fui conhecer e até hoje me apaixonei pelo esporte. Se apaixonou. E o que é que te fez se apaixonar pelo flag? Cara, não sei, eu sinto uma coisa muito diferente quando eu tô jogando. Eu amo jogar esse esporte. Você já praticava outros esportes? Já tinha experimentado outros esportes? Já pratiquei vôlei, só que não fui muito à frente, gostava muito, mas não gosto como flag. Agora, Fernanda, explica um pouquinho, como é que funciona? Tem quanto tempo você é dividido em tempos? Quantos minutos cada tempo desse? Pronto, no futebol americano são 4 quartos, mas no flag é reduzido também o tempo. Então mas são 4 quartos também? No futebol americano. Já no flag são 2, são 2 tempos de 20. Ok. Aí tem a questão de parar relógio, quando acontecem algumas situações e assim vai. Substituições, é possível fazer ilimitadamente? Ilimitado. Você tem esse esporte hoje, o flag, aqui em Natal, por exemplo, você tem masculino e feminino? Tem masculino e feminino. Inclusive, o time masculino foi vice-campeão brasileiro esse ano. Eita, que legal. Mês. Também do Panamirim Scorpions? Panamirim Scorpions. Um abraço para a galera do Panamirim Scorpions. Além de atleta, também sou coach do masculino, então foi uma grande vitória, porque todo mundo sabe que não botam muita fé no Nordeste, ainda mais nesse esporte que é muito pouco conhecido, e aqui no Nordeste é pouco também. No Sudeste, no Sul é muito mais
muito mais visível. Muito mais difundido, né? Justo. Então, Fernando, e vocês treinam em média quantas vezes por semana? assim, 2 vezes por semana. Uma vez durante a semana, normalmente à noite, porque todo mundo trabalha, todo mundo estuda. Tá. E uma vez no final de semana. É puxado. É puxado. Mas Pelo vale menos a pena. 3 horas de treino. Num Como dia. é que foi tua primeira convocação para a seleção? Como é que você recebeu? Não, eu não esperava, não esperava mesmo, mas acho que foi em 2019 para 2020, aí fui convocada eu e mais 2 meninas daqui de Natal também. Uma delas, inclusive, foi convocada também esse ano comigo. Foram 3 meninas daqui de Natal convocadas. E eles têm olheiros, porque assim, acredito que os jogos não são transmitidos, né, na televisão e tudo mais, então para eles acompanharem o desenvolvimento de vocês e perceberem o talento, é o quê? Na competição a nível nacional, como é que é? Tipo, a primeira competição é a nível regional, então tem o Regional Nordeste, o Regional Sul, essas coisas. E, tipo, não é transmitido, mas sempre é gravado. Então, o que acontece? Eles pedem pra gente enviar highlights. Que são os highlights, são as melhores jogadas da gente no campeonato, entendeu? Ah. A gente faz um videozinho curto, envia pra eles e eles analisam, aí eles fazem Agora, as convocações. você conversava em off aqui comigo, com o Hugo também, com o Cláudio, que é o nosso cinegrafista, você dizia o seguinte, a dificuldade que é, Fernanda, para ter patrocínio, quer dizer, você vai para uma seleção brasileira e você mesmo, no caso, você e as demais, vocês é que bancam a hospedagem, a alimentação, o translado, tudo, não é isso? Isso. Infelizmente, elas ainda tentam ajudar na questão de alojamentos. Então, vamos reduzir o custo, vocês não vão ter hospedagem, mas em contrapartida de resto, passagem, alimentação, tudo é com a gente. Nessa hora o patrocinador tem que participar, né? Sim, com certeza, meu pai me ajuda bastante. Mas, assim, a gente sempre procura patrocínio, pelo claro, menos assim, claro. academia, alguma coisa para dar uma reduzida de custo pra gente, sabe? No futebol americano, às vezes que eu acompanho, eu tenho uma noção bem superficial, mas sei que tem ali o touchdown, que é quando o atleta vai carregando, correndo e chega até o final do percurso, ele consegue jogar a bola lá e touchdown. Tem as jardas, que ele vai percorrendo e o pessoal tenta derrubar eles, e aí você tem o chutador, para chutar entre aquelas traves lá. No flag tem também o touchdown, tem aquelas traves grandes, o chute ou não? Não, do flag não tem essa questão do chute. Essa questão do chute é só no futebol americano. Mas essa nomenclatura de jardagem, isso do touchdown a gente também faz. Mas o touchdown a gente só precisa chegar na zona. Só naquela zonazinha. A gente não precisa colocar a bola no chão, sabe? Entendi. Inclusive, no campeonato feminino dos Estados Unidos, eu percebo que o biotipo das atletas é um biotipo onde elas são muito fortes. Muito fortes, às vezes que eu acompanhei lá. E já no flag não é necessário ser muito fortuna, né? Ou não? Não, preciso não é necessário. O biotipo. O melhor mesmo é você ser mais ágil. Então, as meninas que são mais magrinhas, mais tudo mais Mais assim, rápidas. mais rápidas, tem mais agilidade de você mudar a direção, mudar pra lá, pra cá, pra você driblar a pessoa, é melhor. E no futebol americano que vocês falaram aí, Fernanda, Hugo também, tem o nosso grande Fabinho, né, que foi editor de tantos anos do Agora RN, que agora está no Diário RN de Túlio Lemos, e Fabinho é o principal responsável pelo esporte, justamente o que você está falando, né? Muito legal, muito bom. Agora, Fernanda, ainda é difícil as pessoas entenderem como funciona, ou você acredita que houve um crescimento? Vem havendo um crescimento muito grande, ainda mais agora que o flag vai virar esporte olímpico. Ok. Vai melhorar ainda mais. Só que, tipo, de início assusta um pouquinho. Por quê? Porque é muita nomenclatura em inglês, sabe? Jardas, touchdown, não sei o quê. E as habilidades todas a gente fala inglês. Então, tipo, dá uma assustadazinha no começo, mas depois que você entende é tudo Vai mais embora, fácil. né? Vai embora. Se colocarem publicitários para jogar o flag, ele vai se dar bem, porque a nomenclatura também é release. O jornalista, Justamente. Jornalistas também, né? Release, tem uma outra palavra em inglês, no lead da matéria, tudo em inglês também. Assim também. Mas que bacana, Fernanda. Eu fico muito feliz, Pedro, também com toda certeza, em termos Claro. uma representação, não só uma, você e mais duas Mais que duas. estão convocadas. São 3. A maioria das integrantes da seleção são paulistas? Tem de várias áreas do Brasil, mas é mais a galera do Sudeste mesmo. Inclusive, Hugo, tem as imagens, né, Igor? Tá aí, ó. Vai descrevendo pra gente, Fernando. Isso aí foi um catch que eu fiz alto, aí foi uma disputa de bola. A disputa de bola é a parte mais agressiva do esporte. Do aí flag, a retirada então. de flag, o que eu falei. Tá.
Você tem que Aí retirar tem, aí tem o flag, né? vídeo, tá? É um videozinho. Que bacana. É. Aí em que campo esse? Isso aí foi na UniRN. Eles cederam pra gente fazer um treinamento com as meninas que vieram lá de Sergipe jogar contra a gente. E esse campo é bacana para fazer um improviso, né? Sim, O espaço ele é legal. ele é bem grande e dá pra fazer. É pelo menos diferente dois de um campos. campo de futebol que está demarcado, né? Só para entender, Fernanda, são quantos de cada lado? 5 contra 5. 5 contra 5. Isso. No futebol americano são quantos? Nossa, acho que. São eu não 11? tenho certeza, eu acho que são 11 por aí. São muitos É. participantes. São bem mais. Bem mais. Legal. Muito Inclusive, legal. a gente vai participar do Campeonato Nacional, a gente do feminino. Os meninos foram campeões, agora a gente vai participar daqui a, acho que 11 dias. A gente vai estar lá em São Paulo participando. Fernando, antes da gente encerrar o nosso bloco, qual que é a opinião da família, dos amigos, quando você chega e fala, eu sou atleta de flag football? Eles Assim, falam o quê? Assim, quem não conhece fica, oxe, o que é isso? Nunca ouvi falar. Mas mãe, por exemplo, ela, ai minha filha, você tem tanta invenção. Aí eu, ai mãe, mas eu gosto tanto. Ela, minha filha, se você gosta, eu apoio você. Eles sempre me apoiaram muito. Porque você tem que dar a referência do futebol americano. E o futebol, a referência que temos do futebol americano é de um esporte muito, Muito violento, né? Com muito contato. Justo. Tanto quando eu falo, ele é um esporte parecido com o futebol americano, mas calma, ele não tem tanto contato. Porque já assusta, né? Já assusta. Para quem não conhece, como você está Justamente. dizendo, né? Mas para quem conhece, não. Agora, eu acredito, sabe, Hugo, só na hora que ela disse o flag, já deve assim, já... Que diabo ela está falando? Exatamente. É legal. Manda um abraço aí pra galera do Parnamirim Scorpions. Fica à vontade. Um abraço, galera do Parnamirim Scorpions. Vamos arrasar lá em São Paulo. E é isso. É isso. Bom, agradecer demais a tua presença, Fernanda. Parabéns para você e também para as outras meninas que foram convocadas, pelo desempenho aqui no Flag Football. As portas aqui estão sempre abertas para você divulgar aí os resultados do Parnamirim Scorpions. Muito obrigada pelo convite. Agradeço demais. E é isso. Inclusive campeãs, são as campeãs estaduais? Estaduais não, regionais. Regionais, Do Nordeste. regionais. A gente é campeão do Nordeste tem bastante tempo, viu? Inclusive. Campeãs regionais, Parnamirim Scorpions. Todo sucesso. Obrigada. Valeu, Fernanda. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente chega trazendo todas as notícias para esse jogão de bola que vai acontecer à noite, 21h30, ABC contra Juventude. Não saia daí que a gente volta já. Respeitável público! O diagnóstico precoce faz o espetáculo da vida permanecer. Conheça os principais tipos de câncer infanto-juvenil, seus principais sinais e sintomas. Vômitos em jato, dores de cabeça pela manhã, convulsões e desequilíbrios, pode ser tumor do sistema nervoso central. Procure um médico. Casa Durval Paiva, o espetáculo da vida não pode parar. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, na vida de alguém. De volta e agora vamos falar sobre futebol, o futebol mais tradicional aqui do nosso país, porque o ABC encara o Juventude, o ABC já rebaixado, Pedro Neto, já rebaixado e enfrentando uma equipe que está brigando pelo acesso para a primeira divisão. Então vai ser um jogo duríssimo, né, Pedro? Sem dúvida nenhuma. Será um jogo muito duro, o ABC Futebol Clube não tem mais nada a perder, né? O ABC já está rebaixado aproximadamente, eu brinco muito, né, que eu digo que está rebaixado desde a primeira rodada, porque com esse time medíocre que o ABC tem, não se pode pensar diferente. Agora, Hugo,
Para o Juventude vale muito, porque o Juventude é hoje o 4º colocado, quer se manter ou talvez até subir um pouco mais, pontuar um pouco mais para não ter risco. E você, quando enfrenta o Lanterna, geralmente você vem com muita sede ao pote, né? Até aí o Vasco da Gama contra o América Mineiro agora sofreu muito para conquistar uma vitória, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o Juventude vem desse mesmo jeito. O ABC, mais uma vez, né, a Gelfux vai com alguns jogadores que, no meu entendimento, não seriam titulares, mas que ele insiste em colocá-los como titulares, como, por exemplo, o Tony Anderson é titular, o Wellington é titular, né? Não sei, na lateral direita, talvez ele entre com Alex Silva, já que o Gedeilson está fora, o alemão está machucado, e Henderson, que seria uma outra opção. A informação é que Henderson treinou ontem na equipe principal, mas o Henderson sentiu um problema no pé e aí não vai nem mesmo no banco de reservas. Então, vai ter que ir com o Alex pelo lado, com o Romário pelo outro. E o Alex completamente sem ritmo de jogo, né, Pedro? Sem nada. Ele com ritmo já era muito fraco. Exatamente. Aí você tem as imagens, né, do treino de ontem no ABC. A preparação dos jogadores do ABC no gramado do estádio Maria Lamas Faracho, o técnico Agel Fux testando opções. E aí vamos ver, né, quem que ele deve escalar como titular, se voltará a insistir no Tony Anderson. Se voltará a insistir no Tony Anderson. E a gente fala, não é porque desgosta do jogador, é porque não está correspondendo. Pedro. O jogador não está bem, você tem que dizer que não está bem. Pelas informações que eu tive, né, do treino de ontem do ABC Futebol Clube, ele vai com 2 volantes, deve ir com o Natan e com o Wellington Reis, com meia de ligação, que é Tony Anderson, e 3 atacantes. O Wellington pelo um lado, Fábio Lima pelo outro, com o Alisson como falso 9, que no meu entendimento é um outro erro que comete o Agel Fux, porque se ele tem um Matheus Anjos no banco de reserva, se ele tem um Paulo Sérgio, que mesmo voltando de contusão e mesmo não estando bem, ainda é o jogador da posição, o 9, como nós chamamos. E você improvisa o Tony Anderson, pesado, que tem uma dificuldade enorme, né? Desde que chegou ao ABC Futebol Clube, de um melhor condicionamento físico. E aí você coloca o Tony Anderson, muitas vezes, para fazer esse falso 9 com o Alisson voltando, e às vezes ele inverte, né? Tony Anderson é o 10 com o Alisson sendo o falso 9. Que nenhum dos dois, no meu entendimento, são jogadores que servem para jogar como falso 9. O que eu não consigo compreender, Pedro, é essa insistência dos treinadores. Você pode ver, sai o treinador, entra o treinador, volta outro treinador. O esquema é sempre esse. 2 pontas, um centroavante, um meia jogando ali por trás do centroavante, 2 volantes. O tal do 4-2-3-1. Sempre o esquema é esse, 4-2-3-1. Sempre tem que ter 2 pontas, um centroavante, um meia e 2 volantes. Não é possível mudar isso, Pedro? Claro que é. Por exemplo, o Daniel. Daniel está machucado. Está machucado, mas um outro jogador que de repente possa fortalecer mais o meio de campo, porque não é garantia você ter 2 pontas, um centroavante e esse esquema funcionar. Não, e nem tampouco significa que esse esquema é esquema ofensivo, né, Hugo? Porque muitas vezes você veja o Andrei, por exemplo, quando estava atuando como titular, Andrei que não vai para o jogo, nem relacionado foi, porque teve um problema familiar e ele não foi nem mesmo relacionado a ele que vinha de uma contusão. Agora, às vezes você viu o Andrei entrando como titular e jogando atrás do lateral direito. Sendo um servente de lateral, né? Auxiliar de lateral. Auxiliar de lateral. Então você não pode dizer que o ABC está jogando com 3 atacantes, não está. Porque se você tem um Fábio Lima atrás de Romário, você não está jogando com 3 atacantes. Que na verdade é um esquema para enganar trouxa, né? Desculpa falar do torcedor assim, não é que o torcedor é trouxa, não. Mas eu digo o torcedor que não é tão entendido. O torcedor não é leigo, não. A maioria da torcida não é leiga, não. A galera que está por dentro do negócio sabe que quando anunciam um 4-3-3, aí cai justamente no que Pedro Neto falou. Na verdade, o 4-3-3 é um 4-5-1. Você tem só um centroavante ali, o meia volta para encostar nos 2 volantes e os 2 pontas voltam ali fazendo uma linha de 5. É um 4-5-1, Pedro. E muitas vezes, Hugo, é por isso que eu falo, quando eu vejo muita gente comentando, por exemplo, o Paulo Sérgio não está bem. Tudo bem, o Paulo Sérgio não está bem. Mas a bola chega quadrada, cara, a bola chega rifada, porque geralmente ela vem já deste tamanho para o atacante dominar. Fica difícil na realidade. Você como um falso 9, como ele vai jogar hoje, que seja com o Alisson, às vezes invertendo com o Tony Anderson fazendo, fica mais difícil ainda. Se Paulo, que é referência diária, que é esse 9, tem dificuldade, você imagina. Aí, por exemplo, eu vou de novo repetir o que eu venho dizendo já há um bom tempo. Não cabe na minha cabeça você insistir com o Wellington como atacante, como titular, com o Tony Anderson como titular, quando você tem no banco de reservas, por exemplo,
um Matheus Anjos, que indiscutivelmente é muito mais jogador do que o Tony Anderson, né? Mas eu não vivo o dia a dia do clube, quem vive o dia a dia é o treinador. A notícia que chega, eu conversei hoje pela manhã com o presidente do ABC, Bira Marques, por telefone, e Bira me disse que tinha feito uma proposta ao Argel Fuchs. Essa proposta é dentro do que o ABC pode pagar ao Argel e que a Argel ficou de dar uma resposta ao ABC Futebol Clube. E o presidente Bira Marques me disse que vai aguardar o Argel Fuchs, se ele aceitar a proposta feita pelo ABC Futebol Clube, tudo bem, Argel será o treinador do ABC para o início do ano. Se ele não aceitar, o ABC vai em busca de um novo treinador. Mas o próprio Bira me deixou claro o seguinte, que a ideia, pelo menos inicial, é que a Argel permaneça no ABC Futebol Clube. Eu só digo uma coisa, Pedro. Se o ABC não valorizar algumas peças, e aí eu me refiro mais ao treinador mesmo, Matheus Anjos, um Wellington Reis, Felipe Garcia já saiu. Alguns desses jogadores podem parar no América no próximo ano. Não me surpreenderia, Pedro, se o Matheus Anjos aparecesse no América no próximo ano, um Wellington Reis. Você teria alguma dúvida em relação a isso? Nem vejo problema nenhum. Se são jogadores que estão rendendo, se são jogadores que têm proposta, que não tem mais contrato, seja com a ABC ou qualquer outro clube, eu não vejo nenhum problema nisso, não. O grande problema que eu vejo é que muitas vezes, quando você vai de um clube para o outro, principalmente dentro da mesma cidade, você espera, às vezes, um rendimento tal qual ou melhor do que aquele que ele apresentou. Então, o Wellington Reis está sempre em alta. Matheus Anjos, esse não. Esse começou muito bem no ABC Futebol Clube, mas caiu assustadoramente de produção. Problemas físicos, todos nós sabemos disso, problemas clínicos também, e aí o Matheus não conseguiu mais reeditar aquele futebol. Por exemplo, tem 3 jogos do Matheus durante o ano, que são jogos que você diz assim, nossa senhora, joga muito esse garoto, contra o Fortaleza aqui em Natal, contra o Sampaio Corrêa aqui e contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Mas o Matheus, nesse segundo semestre, por exemplo, não fez nada de positivo no ABC Futebol Clube. Mesmo assim, ainda é muito mais jogador hoje do que o Tony Anderson. Agora tem aquela questão, né, Pedro? O Paulo Henrique Ganso, aqui eu não estou comparando o jogador, estou me referindo a estilo de jogo. Um armador da característica do Paulo Henrique Ganso, do Matheus, que são jogadores que não são corredores, não primam, não se destacam pela questão física. Eles necessitam de um time onde a bola rode redondo, onde os companheiros saibam jogar. Né? Se não tiver um jogador que pense como ele pensa, o futebol cai consideravelmente, abruptamente. E aí tem, sem querer passar pano para o Matheus Anjos, mas já passando, o material humano do ABC, o estilo de jogo do ABC se encaixa com o estilo de jogo do Matheus Anjos? Hoje não, porque o ABC hoje não tem jogadores de qualidade. O ABC tem pouquíssimos jogadores e tem uma linha de raciocínio que tem o Matheus Anjos. Hoje e aí ele não é prejudicado, não? Claro que ele é, mas aí não é só o problema do futebol, a parte de qualidade, a parte física também tem um peso muito grande, né? A diferença do Matheus Anjos para o Paulo Henrique Ganso, para mim, no meu entendimento, a principal diferença é que o Paulo Henrique Ganso hoje é um segundo volante que joga muito mais para os lados, né? O Matheus é um jogador que ainda é mais vertical e é um homem mais de frente, tá? É o terceiro e quarto homem de meio. O Paulo Henrique Ganso hoje, o Fernando Início colocou como um segundo volante. Então é aquele toquezinho do lado. Agora, se você olhar para o Matheus do primeiro semestre, daquelas primeiras partidas com a camisa do ABC, ele encantava. Ele encantou não só a mim, mas a muitos. Me encantou, eu vi esses jogos aí. Mas caiu bastante. Aí eu vou repetir, o problema clínico, físico, tudo isso. Você vai lembrar, todos lembram, o Matheus Anjos tem um problema, né, de contratura muscular que o próprio Dr. Roberto Vital me disse pessoalmente, uma vez conversando com o Roberto falou, olha, a radiografia dele não dá nada, a ressonância não dá nada, mas ele diz que está sentindo uma dor. Eu não posso dizer que o cara não está sentindo essa dor. Falavam, né? Então, também de uma questão emocional. Também. Isso aí tem um peso muito grande. De uma depressão, de uma questão que aí é algo que não é visível aos olhos, né? E que você tem que ter muito cuidado na hora de falar sobre isso, porque isso é uma coisa muito pessoal. Eu acredito, sabe, que o Matheus Anjos ele ainda pode crescer no futebol. É um jogador jovem que ainda pode crescer. Agora, claro, se tiver, sabe, sem esses problemas físicos, clínicos e principalmente psicológicos, né? Esse problema que o acompanha, essa depressão, né?
talvez ele volte a ser aquele Matheus Anjos quando chegou no ABC e que encantou principalmente os torcedores alvinegros. Agora eu noto, Pedro, que o torcedor que está nos acompanhando, o ABCdista, mesmo o americano que assiste para secar o ABC, que é mais racional, digamos assim, todos eles percebem que a zaga, o miolo de zaga do ABC é muito frágil, né, Pedro? Aí você vai dizer, mas os atacantes não cooperam tanto, os meias não ajudam, essa marcação tem que vir lá da frente. Mas eu sinto que é muito desorganizada a defesa do ABC. Pedro. E deixa eu te falar, viu, Hugo? A probabilidade do Abraão e do Jonathan permanecerem no ABC Futebol Clube é muito grande, tá? São dois jogadores que a direção tem interesse que esses jogadores permaneçam, né? O Abraão é jogador do Fortaleza, o Jonathan é jogador do Santos, mas por serem jogadores jovens e que estão dentro do padrão financeiro que o ABC pretende para o ano que vem, possivelmente esses dois jogadores permaneçam. Você não concorda que ali na cabeça da área, na chamada entrelinha, entre os volantes e a zaga, o ABC deixa muito espaço? Sim. E também, inclusive, uma dificuldade de entendimento entre o zagueiro central e o quarto zagueiro? Isso não é de hoje, Pedro. Isso é um problema crônico do ABC. O ABC começou o ano muito bem, com dois zagueiros, né? Richardson e Afonso em alta, com dois volantes literalmente engolindo a bola, comendo a bola, o Wellington Reis e Daniel. O ABC, ao longo da temporada, perdeu o Afonso, caiu de rendimento, foi para o banco, perdeu o Richardson, caiu de rendimento, foi emprestado ao Náutico. O Daniel sofreu uma grave contusão, ficou fora praticamente o ano todo, 4, 5 meses do ano. E o Wellington Reis esteve mais fora do que jogando também por problemas de contusão. Então tudo isso tem peso, né? Tanto é assim que Abraão, que era para ser reserva, virou titular. O Jonathan, que era para ser reserva, virou titular. E jogadores contratados que se esperava muito, no caso Genilson, Giovani, esses jogadores não renderam. Então você coloca os meninos, vamos assim chamá-los, né? O Abraão e o Jonathan, e aí você cobra muito. Você está numa Série B, aonde a qualidade técnica, indiscutivelmente, ela é bem mais alta do que no AC e no AD. Então, é claro que eles vão sentir, porque mesmo o Abraão vindo de um Fortaleza, mesmo o Jonathan vindo de um Santos, eles não eram aproveitados nesses dois clubes. Então, é claro que você vem disputar uma Série B com jogadores de uma qualidade melhor, na hora que você vai marcá-los, você sente. Se Richardson e Afonso caíram de produção e sentiram, você imagina então dois jovens como Abraão e Jonathan. No contrato do Alisson, quando ele retornou ao ABC, tinha alguma cláusula obrigando o treinador a escalá-lo como titular, Pedro? Porque eu não consigo compreender. Você já falou aí, se você tem um 9 de ofício, eu não consigo compreender o Alisson como titular. Se você conseguir compreender o Alisson como falso 9, se você conseguir compreender o Wellington como titular, a Tony Anderson como titular, eu gostaria também que você me ajudasse, me explicasse por quê. No meu entendimento, no contrato não, a não ser que, aí sou eu que estou dizendo, perguntando até, a não ser que o empresário, principalmente de Tony Anderson e o Wellington, tem aquela história da minutagem. Esses caras vão ter que jogar X minutos na Série B. E aí o treinador, ou os treinadores, que é um detalhe, tá? Isso não vem apenas com o Argel Fux. Não esqueçamos que o Wellington jogou várias partidas como titular ou entrando no segundo tempo com o próprio Fernando Marchiori, com o Alan Hall e o Tony Anderson também. Então o que fica, sabe, o que deixa transparecer é como se esses jogadores, os empresários, não sei se é um empresário só dos dois, ou dois empresários distintos, mas tipo assim, esses caras têm que jogar, têm que rodar. Porque não tem outra, digamos assim, outra situação em que você veja nem o Wellington hoje, nem Tony Anderson, nem o Alisson, como você bem disse, principalmente o Alisson como falso 9. O Alisson, que segundo informações que eu tenho, o Alisson mudou muito nesse tempo em que ele retornou ao ABC para cá. É um outro cara, tem ajudado bastante os meninos mais jovens, tem procurado, né, cada vez mais estar no grupo, tem procurado dar força para a garotada. Agora, para ser esse falso 9, eu não vejo o Alisson, muito menos ainda com o Tony Anderson, como sendo esse falso 9, eu tendo Paulo Sérgio, que mesmo caindo aí aos trancos e barrancos, ainda é um falso 9 de todos, falso não, é o 9 muito melhor do que esses falsos 9. Jogador, estamos chegando já no finzinho, fosse para renovar, se é de renovar com o jogador do ABC para o próximo ano, após esse fiasco, a América também, nem se fala no fiasco do América,
É o Fábio Lima, renovar com o Fábio Lima, que com certeza vai ter time de olho aí, porque o Fábio fez bons jogos, apesar da campanha. É um Daniel, é um Wellington Reis, ou seja, boa parte de jogadores que chegaram pelo Marchiori, né? E eu Essa é a acredito realidade. que sejam justamente esses jogadores que serão procurados pela direção, tá? Goleiro Wellington, porque está machucado, Valfrido, porque está machucado, tem instabilidade, o próprio Daniel tem instabilidade também. Tem estabilidade também. Aí você tem o Wellington Reis, que pode sim ser confirmado ainda com a renovação, Fábio Lima, idem, Jonathan, Afonso e também o Abraão. Esses jogadores, as informações que eu tenho é que são jogadores que serão aproveitados. Quando eu falo estabilidade, tanto do Valfrido, como do Wellington, como do Daniel, esses jogadores não podem deixar o ABC, não. Podem, desde que eles peçam para sair. Agora o ABC não pode liberar. O alemão também, né? O alemão também. Alemão também. Bom jogador, o alemão ABC. Eu ficaria com o alemão. Eu também. Sinto muita falta do alemão ABC. Pedrão, tamo junto que o ABC consiga vencer hoje. Esperamos que sim, né? O ABC, quem sabe, aí surpreende o Juventude, mas vejo o Juventude como franco favorito para essa partida de logo mais às 21h30. Infelizmente. Bom, minha gente, amanhã é feriado, quarta-feira, então retornamos na próxima quinta-feira, no mesmo horário, a partir de 1h20 da tarde. Valeu, Pedrão, estamos sempre junto, meu amigo. Grande abraço, muito obrigado a vocês que estiveram conosco até agora e, se Deus quiser, como você bem disse, na quinta-feira estaremos de volta falando mais sobre o futebol do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Até a quinta, minha gente, 1h20. TV Câmara Natal, 20 anos.